Boa noite, pessoal. Sou a professora Beatriz. Eu sou a professora que ministra a disciplina de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais. Hoje nós vamos falar aí sobre a unidade 2, que fala... eu vou focar mais especificamente, gente, na aula 3, que fala sobre portas lógicas e álgebra booleana, porque a aula 4 ela é praticamente uma revisão das aulas 1 e 2, tá? E eu acredito que a maioria das dúvidas estão relacionadas à parte de portas lógicas, ok? Então, um computador, ele possui aí circuitos lógicos, que são distribuídos e organizados de modo que alguns servirão de armazenamento de valores, outros permitirão e controlarão o fluxo de sinais entre os componentes e ainda serão utilizados para realizar operações matemáticas. Então, esses componentes existentes em um computador, por exemplo, ali os transistores e tal, que formam ali os circuitos lógicos, eles entendem somente números binários, como 0 e 1, que vocês já viram um pouco aí na unidade 1, tá, gente? E, para isso, existe o quê? Portas lógicas e a própria álgebra booleana, que a gente já chegou a estudar aí no ensino médio, e com certeza vocês estudarão aí alguma disciplina de matemática no curso, mais aprofundado, que faz com que o circuito funcione da forma correta, né? Então, assim, sempre que tem 0, é como se a luz estivesse desligada. Não é como se tivesse, não. Tá? E quando tem o 1, é a luz ligada. Então, é como se os dados estivessem trafegando no meio físico. O meio físico, a gente pode dizer, por exemplo, um cabo de energia. E quando está passando o bit 0, é desligado, e o bit 1 é ligado, tá? Então, existem aí as portas lógicas, que são operações matemáticas que ajudam aí na construção e no armazenamento dos dados nesses circuitos elétricos de uma placa, tá, gente? De um computador. Então, o que acontece? Nós temos aí, nesse slide, as portas lógicas, os símbolos matemáticos e o símbolo gráfico, que é importante também saber. Então, a primeira porta lógica que nós temos aí é o AND, que equivale também à multiplicação, tá? E aí a gente tem um símbolo matemático relacionado ao AND, que é x igual a A vezes B. Ou também, a forma correta, na verdade, de se falar é x igual a e B, tá? E aí nós temos aí o símbolo gráfico, que tem esse desenhozinho parecendo um picolé. Ou seja, nós temos duas entradas, que é a entrada A e a entrada B, e a saída será X. Então, A e B terá a saída igual a X. A outra porta lógica que nós temos é o OR, ou OU, e equivale a soma, tá? Então, nós temos aí x igual a mais B, ou x igual a ou B. O símbolo gráfico é um picolé aí que deram uma mordida na parte de trás. Brincadeira, gente. Com aí enfim, com uma entrada A, uma entrada B, que vai ter uma saída X. A ou B terá um resultado igual a X. Nós temos aí a porta lógica NOT, que nada mais é do que a negação, e também conhecido como o inverso. Então, X é igual a A. Esse tracinho aí, que quer dizer a negação acima do A, ou o inverso de A, como nós podemos falar, tá? Então, um valor atribuído a A, neste caso, vai ser o inverso de A. Depois eu vou exemplificar melhor, tá, gente? E aí, esse daí é o símbolo gráfico desse triângulozinho com essa bolinha, tá?
Nós temos o NAND aí, que é a negação do AND. Então, x é igual a vezes B ou A e B negado. Ou o inverso de A vezes B ou A e B. Esse daí ao lado é o símbolo gráfico, como vocês podem ver. Nós também temos um NOR, que é a negação para o OR ou o OU, x igual a mais B negado, ou x igual a ou B negado. Tá com áudio? Tá com áudio aí. A galera tá respondendo que sim. Tô acompanhando aqui o chat, tá, gente? E aí o símbolo gráfico, a diferença é que é a diferença dos demais, aqui do NOT. O NOT, ele tem um símbolo específico dele, que é o triângulo com uma bolinha na frente. Já o NAND e o NOR, eles têm os mesmos desenhos do AND e do OR, só que com uma bolinha na frente, tá, gente? Essa bolinha aí que representa a negação. E, por fim, o XOR, que é x igual a o XOR de B, tá? E aí, temos aí a representação gráfica do XOR. Na verdade, o XOR, ele vai ser aí o inverso do AND e do OR. E a gente vai ver aqui no decorrer das explicações. Então, vamos lá para as explicações. Eu coloquei os mesmos desenhos que tem no material, mas depois, lá na explicação de um cálculo, eu dei uma diferenciada para vocês entenderem um pouco melhor, tá, gente? Então, o que esse símbolo aqui quer dizer? Que toda entrada A vai ter um resultado Y, só que vai ser o inverso de A, tá? Então, se a entrada A é igual a zero, qual é o inverso de zero? É 1. Por quê? Porque essa base binária, nós só trabalhamos com dois números, 0 e 1, tá? Então, se entrar um valor A, em uma operação do tipo NOT, a saída vai ser 1. E se a entrada for 1, a saída vai ser 0. Por quê, professor? Simplesmente porque é o inverso. A negação NOT é simplesmente o inverso da entrada. Entrou 0, saiu 1. Entrou 1, saiu 0. Somente isso. Em uma operação do tipo AND, vai funcionar da seguinte forma. O AND, todas as portas AND só será verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então, um detalhe que eu esqueci de falar. O 0 representa falso e o 1 representa verdadeiro, tá, gente? Então, sempre que tiver um 1 é verdadeiro, como se estivesse ligado, ou seja, deu certo, ligou. E se tiver 0, desligado, falso, ok? Então, sempre que tiver duas entradas verdadeiras, ou seja, duas entradas iguais a 1, a saída vai ser verdadeira. Caso contrário, vai ser 0, como nós podemos ver aí na tabela. Nós temos duas entradas, A e B. Então, na primeira linha, na terceira linha aí, vocês podem visualizar que a primeira entrada de A é 0 e a de B é 0. Então, o resultado é 0. 0 e 0, 0. Aí depois, 0 e 1, 0. 1 e 0, 0. E 1 e 1, 1. Ou seja, sempre que... Perdão. No caso da multiplicação... Isso daí é exatamente como a multiplicação que nós utilizamos tradicionalmente, tá? Multiplicamos qualquer número multiplicado por 0 sempre vai ser 0, tá? E multiplicando 1 por 1 vai ser 1, ok? Ou seja, nós temos dois números verdadeiros, teremos um resultado verdadeiro. Qualquer número multiplicado por um número verdadeiro, nós teremos uma saída falsa, e dois números falsos, nós teremos uma saída falsa.
Gente, depois eu respondo as perguntas, tá? O OR. O OR funciona da seguinte maneira. Ele é uma soma. Então, nós temos aí a entrada A e a entrada B. Ele já é o inverso do AND. Não o inverso como negação, tá, gente? É porque, assim, se temos dois números falsos, a saída será sempre falsa. E se nós temos pelo menos um número verdadeiro, a saída será verdadeira. Então, nós temos aí 0 mais 0 igual a 0, como uma soma normal. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 1. Ou 0 ou 0, 0. 0 ou 1, 1. 1 ou 0, 1. 1 ou 1, 1. O NAND já é o quê? A negação dentro da multiplicação. Ou seja, o inverso. Como é que foi feito isso daqui? Nós falamos da seguinte maneira. Peraí. Tá, o inverso vai ser assim. Se entrar 0, a saída vai ser 1. Então, se nós temos aqui, na multiplicação aqui, vamos voltar aqui, ó, na multiplicação. Se entra 0, 0 é 0, 0. 0 é 1, 0. 1 é 0, 0. 1 é 1, 1. Então, somente quando nós tivermos o 1 e 1 é que a saída vai ser verdadeira. Nesse caso aqui já é diferente, vai ser o inverso. 0 é 0 é igual a 0, tá? Mas o inverso vai ser o quê? 1. 0 e 1 é igual o quê? É igual a 0. Só que o inverso vai ser 1. 1 e 0 é igual a 0. Só que o inverso vai ser 0. E 1 e 1 é igual a 1. Só que o inverso vai ser 0. Espero não ter confundido. Chega uma hora que a gente fica até confusa, tá, gente? Mas Professora, vocês entenderam? professora, desculpa, porque eu cheguei uns 5 minutos atrasado na aula. Mas me responde uma coisa. Tem alguma palavra-chave, alguma coisa que a gente pode procurar no YouTube depois com mais calma e procurar? É só colocar end e and, porque eu mesma não É entendi. só você colocar porta lógica. Porque A tá porta ruim de lógica, é essa entender? palavra aí. Porta lógica. Tá ruim de entender, Vitor? Não, deu pra entender, mas assim, é porque realmente nessa parte eu tô apanhando um pouquinho, porque 0 e 1, 0, vai querendo ou não números, letras, aí a gente tipo, a situação não, o tempo de estudo, aí eu já vou procurar depois uns vídeos no YouTube mais aprofundado para também entender mais do conteúdo, entendeu? Não, tudo bem. No final eu vou indicar um vídeo muito bom para vocês entenderem bem aprofundado. Até porque para essas operações lógicas aqui, a gente tem que ter o conhecimento básico de matemática. É lógico, eu sei que todo mundo tem, entendeu? Mas realmente esse E, esse OR, esse NAND, ele dá uma confusão na nossa cabeça. Mas nada mais é o AND nada mais é do que uma multiplicação, o OR nada mais é do que uma soma, tá? E aqui é só o NAND. Deixa eu ver. Deixa eu repetir os NAND aqui. Repetir. O NAND nada mais é do que o inverso do AND, do resultado do AND. E o OR. Gente, será que eu repeti ou não mudei o título? Repeti. E o NOR nada mais é do que o inverso do OR, ou seja, da soma. Então, por exemplo, se 0 mais 0 é igual a 0, o inverso dele aqui, neste caso, vai ser 1. 0 mais 1 é igual a 1. Qual é o inverso? É 0. 1 mais 0 é 1, o inverso é 0. 1 mais 1 é igual a 1 e o inverso é 0, tá? Então, se tem esse traço aqui em cima, quer dizer que y é igual a A mais B negado ou ou o inverso de A mais B, perdão. É meio confuso, mas eu acho que é bem lógico também, dá para entender legal. E o SHOR, que ele é um pouco diferente,
porque ele, na verdade, também não deixa de ser um inverso do resultado da operação da operação OR, tá, gente? De uma soma. Então, o que ele diz aqui? Que 0 mais 0 é igual a 0, 0 mais 1 é igual a 1, 1 mais 0 é igual a 1 e 1 mais 1 é igual a 0. Ou seja, quando as entradas forem iguais, a saída é falsa. E quando as entradas forem diferentes, a saída é verdadeira. Ou seja, a entrada A foi 0, a entrada B 0, a saída será falsa, será igual a 0. A entrada A foi 0 e a entrada B foi 0, foi 1, perdão, a saída será igual a 1. Ok? Ou seja, entradas iguais, igual a 0, entradas diferentes, iguais, igual a 1. Tá? Não deixa de ser uma soma. Não deixa de ser porque é, né? Tirando aqui o mais 1, que não é igual a 0, tá, gente? Então, é desta forma que funciona a operação SHOR. Vamos dar continuidade aqui. Acabou que eu repeti alguns slides. Agora, vamos aqui para... seria muito legal se tivesse um quadro, porque aí ficaria bem mais fácil escrever, tá, gente? Mas não tem. Então, vamos tentar explicar aqui com essas imagens. Nós temos aqui uma expressão booleana, que é o quê? F é igual a x mais o inverso de y mais vezes z. Essa expressão booleana, ela está lá no material. Eu só usei aqui o que está no material, tá? E aqui é como que fica formado o circuito lógico delas aqui. O gráfico, né? O símbolo gráfico delas aqui. Então, aqui nós temos x, x mais y, o inverso de y, que é aqui o símbolo do inverso, vezes z, né, que é igual a f. Esse símbolo aqui é o símbolo da soma, ou seja, eu estou somando x mais a multiplicação do inverso do y vezes z. Aí, como é que a gente... mas duplicou tudo. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai fazer esse cálculo da seguinte maneira. Primeiro, nós temos que definir a quantidade de bits que nós iremos utilizar. E nós iremos utilizar 8 bits nesse caso. Por quê, professora? Simplesmente porque estamos trabalhando com 3 entradas. Então, nós eleva a quantidade de entradas, né? E multiplica pela base 2 de binário. 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, nós vamos trabalhar com 8 binários. 8 números binários. 8 bits, 8, ou 8 octetos também, como é falado. Tá? Então, aqui no X nós definimos 4 0, 4 1. E depois a gente vai misturando, tá, gente? 0 0, 1 1. Perdão, gente, deixa eu só dar uma pausa aqui. Por que... Ai, não acredito que está em outra sala. Bom, eu vou dar continuidade aqui, vou ter que disponibilizar o vídeo, porque realmente teve uma confusão aí de 2 salas, tá, gente? Quem puder avisar lá na outra sala que tá tendo aqui, por favor. Tô avisando, acabei de vir de lá agora. Descobrimos aqui há pouco. Tentando avisar lá o pessoal. Tá. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade. Então, nós temos aqui 3 entradas, x, y e z. E aí, nós temos que fazer uma definição de números binários para nós alcançarmos os resultados que nós queremos, tá? Então, primeiro nós devemos definir qual a quantidade de bits que nós iremos utilizar. Como que nós saberemos? Nós iremos multiplicar elevar pela quantidade de entradas que nós temos. 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, nós vamos trabalhar com 8 bits. Então, o x, ele recebe uma sequência de 4 zeros
e uma sequência de 4 uns, totalizando 8 bits. O Y, ele recebe já de uma forma misturada, 0011, 0011, mas totalizando 8 bits. E Z, ele tem uma mistura aí de 01, 01, 01, 01. Beleza, definindo esse primeiro passo, nós já conseguimos trabalhar as expressões. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é inverter o Y, tá? Nós definimos aqui o Y, tá vendo aqui no primeiro passo nós definimos qual é a entrada de Y, e depois a gente vai simplesmente inverter. Então, essa tabela aqui do Y', nós temos, Y negação, nós temos o inverso de Y. O que entrou como 0 saiu como 1, o que entrou como 0 saiu como 1, e assim por diante. O que entrou como 1 saiu como 0, o que entrou como 0 saiu como 1, tá? Então, o segundo passo é simplesmente fazer o inverso de Y para podermos incluí-lo na expressão. Beleza? Nós temos agora os valores de x, y e z. Perfeito. A expressão é x mais y negado ou invertido vezes z. Bom, como qualquer outra expressão matemática, a gente começa fazendo o cálculo pela multiplicação. Se nós já temos os valores de z e de x, agora é só fazer a operação lógica. A multiplicação nós vemos que é o AND, ou o E, traduzindo. Então, nós sabemos que quando nós trabalhamos com o AND, só será verdadeiro se os dois forem verdadeiros, ou seja, se tivermos 1 e 1, a saída vai ser 1. No mais, tudo é igual a 0. Então, vamos lá. 0 e 1, 0. 1 e 1, 1. Ou seja, verdadeiro vezes verdadeiro, ou verdadeiro e verdadeiro, é igual a 1. Falso vezes verdadeiro é igual a falso. Ou 0 vezes 1 é igual a 0, ou 0 e 1, 0. Ou seja, nós fizemos aqui uma multiplicação, tá, gente? E nós temos aqui a saída. Então, y negado vezes z é igual a 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, que é essa sequência aqui. Como nós chegamos a essa sequência aqui, professora? Simplesmente nós fomos calculando linha por linha aqui, até chegar a esse resultado, tá? É a tabela verdade, tá? Alguém falou da tabela verdade, essa aqui é a tabela verdade, tá, gente? E, por fim, vamos chegar ao resultado final. Professora, por que você colocou esses X aí, nessas linhas? No Y, no Z e no Y'? Simplesmente porque nós já utilizamos anteriormente e nós não precisamos mais deles. Mas eu quis colocar aqui a mesma tabela que está lá no material para vocês entenderem, porque fica até meio confuso do jeito que está lá, tanta coluna, que nós já trabalhamos com eles, nós não precisamos mais deles. Nós precisamos só calcular o valor da expressão, que é o quê? X mais Y negado vezes Z. Então, nós temos o valor de X, que nós ainda não utilizamos, e também nós temos a saída final aí de Y negado vezes Z, que nós calculamos aqui anteriormente. Beleza? E agora, gente, é só a gente fazer a operação lógica OR. Por quê, Bia? Porque simplesmente nós vamos somar X mais Y negado vezes Z, que nós já encontramos anteriormente, o Y negado vezes Z. E agora vamos somar com X, somente isso. Então, vamos lá. 0 mais 0, 0, ou 0 ou 0, 0, 0 ou 1, 1, 0 ou 0, 0, 0 ou 0, 0, 1 ou 1, 1 ou 0, 1, e assim por diante, tá, gente? Então, é desta forma que nós conseguimos
Desculpa, é dessa forma que nós temos a saída chamada F, que é o quê? X mais Y negado vezes Z. É desta forma. Professora, se eu tivesse somente duas entradas, X e Y, vocês iriam fazer 2 elevado a 2, que é igual a 4, ou seja, 2 vezes 2 igual a 4. E aí vocês iriam trabalhar somente com 4 números binários. Então, essa coluna aqui ficaria 0, 1, 0, 1 e Y ficaria 0, 1, 0, 1. Como nós estamos trabalhando com 3 números binários, perdão, 3 entradas, ficou a quantidade de 8 binários, tá, gente? Então, utiliza a base 2 e eleva pela quantidade de entradas para vocês descobrirem quantos zeros vocês irão utilizar. Então, se tiver XYZH, vai dobrar a quantidade de números aqui, beleza? E, por fim, eu quero já indicar aqui para vocês a aula do professor Walter, que é uma aula muito pedagógica. Ele utiliza um software ali muito bom, que inclusive depois eu vou até procurar para aplicar. Mas nós temos que utilizar aqui o Teams. Talvez dê ainda para fazer pelo Teams, mas eu ainda estou aprendendo a utilizar o Teams. E nós temos aqui, tá, gente, expressões booleanas, que simplesmente elas, calculando, elas vão resultar sempre na saída da entrada. Por exemplo, se eu tenho aqui a primeira entrada, a número 1, se eu tenho como entrada o x e o 0, em uma soma, a saída vai ser igual a x. Mas por quê, professora? Simplesmente porque 0 mais 0 é igual a 0 e 1 mais 1 é igual a 0. Ou seja, sempre vai ser o valor de entrada. Então, se entrou 0, o resultado é 0. Se entrou 1, o resultado é 1. Por isso que é x a saída. Oi, tem alguém que quer falar alguma coisa? Gente, vamos deixar as dúvidas para o final, porque eu tenho que interromper a gravação, senão vai ficar muito grande. Aí depois vocês me perguntam, tá? Tá tendo um retorno, é isso? Tá tendo um... Não tem nada aqui. Bom, vamos lá, deixa eu finalizar. Então, é isso, gente. Então, são expressões... Tá, tudo bem, Bruno, obrigada. Então, são expressões que sempre vão retornar às saídas que nós temos apresentadas aqui nessa tabela de álgebra... álgebra booleana, tá? Então, por exemplo, ali, eu tenho a entrada x mais x negado igual a 1. Quer dizer o quê? Que 1 mais 1 negado, qual é 1 negado? É 0. É igual a 1. Ou seja, 1 mais 0, 1. Então, toda vez que entrar 1, a saída vai ser a 1. Então, essa álgebra booleana, ela veio para simplificar o estudo das portas lógicas. Então, nós podemos trabalhar com a identidade booleana, que vai aqui do 1 até o 9. Podemos trabalhar com as identidades que são chamadas também como comutativa, que vai do 10 ao 12, e associativa, que vai do 13 ao 15. E essas outras aqui, elas vão se derivando, tá, gente? Eu vou indicar para vocês esse link que está aqui para vocês aprofundarem o estudo das álgebras booleanas, tá? Por quê? Porque vai exigir aí um pouco de conhecimento aí de matemática. Entendeu? Então, se a gente for entrar aqui para estudar matemática detalhado, aí a aula a gente vai levar 2, 3 aulas. E não é um intuito, tá? Mas essa aula que eu estou indicando é uma aula muito bem explicada e vai ajudar bastante vocês. Ok? Obrigada, eu vou encerrar a gravação. Até mais.